Então, para explicar esse conteúdo, eu vou desenhar a circunferência trigonométrica. Linda, maravilhosa. Vocês já estão cansados de tanto ver a cara dela. Vocês nunca viram tanta circunferência trigonométrica na vida de vocês. Mas ela é importante, ela é fundamental. Ó, vou desenhar ela aqui. Puxar ela um pouquinho para cá. E aí eu vou desenhar aqui, ó, eixo X, eixo Y, aí eu vou pegar aqui um segmentinho em vermelho e vou traçar aqui, ó, um ângulo qualquer aqui. Nesse momento não interessa. Bom, o que a gente estudou até agora? Se eu pegar esse ponto aqui, que é a extremidade, tá? Esse pontinho aqui, ó, que é a extremidade do arco, e fazer o rebatimento aqui, ó, no eixo Y, para fazer isso aqui, a gente vai ter o que eu vou destacar em amarelo aqui, ó, que é o seno do ângulo, porque seno está relacionado com o eixo Y. Tá? Então, esse segmento aqui em amarelo é o seno desse ângulo que eu estou traçando. Isso que a gente já viu. Que você há de concordar comigo que é o mesmo valor desse segmento que está aqui, ó, desse lado. Exatamente o mesmo valor. Tá? E se você faz esse ponto aqui, essa extremidade, e faz o rebatimento no eixo X, você vai ter um outro segmento aqui que eu vou destacar em verde, que vai ser o cosseno do ângulo. Então, olha só aqui as informações que a gente tem. Primeiro, o segmento em amarelo é o seno do ângulo aqui que eu vou denotar de alfa. Tá? Quem que é o ângulo alfa? Esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ângulo alfa. E esse segmento em verde aqui, ó, vai ser o cosseno do ângulo alfa. Tá? Coisa que a gente já estudou. Seno e cosseno do ângulo. Então a gente já sabe disso aí. Cosseno está relacionado com o eixo X, seno está relacionado com o eixo Y. E o raio da circunferência trigonométrica, que é o que está em vermelho, vale 1, porque ele é unitário. Então a primeira coisa que a gente observa é que esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo, né, na forma que eu construí ele, paralelo, né, o segmento aqui em amarelo eles são paralelos, então se aqui é um ângulo de 90 graus, ali onde eu destaquei também vai ser um ângulo de 90 graus, e a gente tem um triângulo retângulo, que é esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou destacando em azul. Eu estou achurando em azul, ó. E esse triângulozinho ele é um triângulo retângulo. E quando eu falo de triângulo retângulo, a primeira relação que vem na minha mente é o Teorema de Pitágoras. Né? O que o Teorema de Pitágoras diz? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto C1, né? Vou chamar aqui cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado. Tá? Deixa eu ver se tem uma forma de representar melhor. Eu queria botar um pequeno. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar assim, ó. Fica mais claro. Então, esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Então, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Muito bem. Aí, o que você nota aí, ó, nessa brincadeira? Que quem é o meu
a minha hipotenusa é 1. Então vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado igual. Um dos catetos é o seno, então vai ficar seno ao quadrado de x. O outro, quem que é? Mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então, só reescrevendo ele, o que a gente vai ter como resposta, né? O que a gente vai ter como teorema? A gente vai ter isso aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. Isso é o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Então, vou destacar isso aqui, tá? Que é a nossa relação importante, tá? Então, isso aqui é que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Beleza? Como que eu cheguei nela, né? Aqui eu usei o que nós chamamos, isso aqui o que que é? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Vou colocar teorema de Pitt para os íntimos. E essa relação fundamental, ela tem duas equações que derivam dela, tá? Então, eu vou falar dessas duas equações. Vou botar aqui numa outra página. Então, eu vou colocar aqui a minha relação fundamental. E para você obter a primeira equação, a outra equação, né? A gente tem mais duas equações que são consequências dessa relação fundamental. Você obtém essa primeira equação fazendo o seguinte, ó, dividindo toda essa equação por seno ao quadrado de x. Note que ali na figura, né, eu coloquei aqui alfa, né, seno de alfa, cosseno de alfa, mas entenda aqui que no teclado eu não tenho como digitar o alfa, né? Mas deixa eu colocar aqui só para não dar margem a... Em vez de colocar alfa, vou colocar x aqui. Mas entenda que é o ângulo, tá? Que está ali é o ângulo que a gente está trabalhando, né? Então vou colocar aqui, ó, x. Vou colocar aqui x. E vou colocar aqui x. Pronto. Todo mundo fica feliz. Então, quando eu dividir por seno ao quadrado de x, o que vai acontecer, ó? Eu vou ter aqui o seguinte, ó, eu vou pegar essa equação, dividir por seno ao quadrado de x. Aqui eu vou dividir por seno ao quadrado de x. E aqui também eu vou dividir por seno ao quadrado de x. E aí a gente vai fazer continha, ó. Seno ao quadrado de x divididos por seno ao quadrado, isso dá 1. Tá? Uma coisa divididos por ela mesma dá 1. Aí, cosseno sobre seno, eu não sei se vocês lembram, mas tangente de um ângulo, eu disse para vocês que é seno de x sobre cosseno de x, lá no começo da trigonometria no triângulo retângulo. O que é cosseno sobre seno? É o inverso da tangente. E o inverso da tangente nós dizemos que é quem? A cotangente. Né? Como ali está invertido a tangente, que deveria ser seno sobre cosseno a tangente, então o inverso da tangente é a cotangente. Como está elevado ao quadrado, tanto o seno como o cosseno, então vai ser cotangente ao quadrado. E aqui, ó, depois da igualdade, nós temos o inverso do seno. E o inverso do seno nós definimos na aula passada, que é a cossecante. Cossecante ao quadrado, porque o seno aqui está ao quadrado de x. Tá? Então, ter aqui. Aí, para você obter a outra relação, que é consequência também da relação fundamental, a gente pode pegar essa mesma equação aqui, ó, em vez de dividir por seno ao quadrado, a gente pode pegar ela e dividir por cosseno ao quadrado agora, de x.
tá? Então, aqui vai ser dividido por cosseno ao quadrado de x. Aqui vai ser dividido por cosseno ao quadrado de x. E aqui vai ser dividido por cosseno ao quadrado de x. Então, vamos lá. Seno sobre cosseno agora é tangente. Então, vai ficar tangente ao quadrado de x. Cosseno sobre cosseno é 1. E 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno, que nesse caso é a secante ao quadrado de x. Então, nós vamos ter aqui, ó, só organizando minha equação, eu vou ter o seguinte, ó, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, nós temos aqui, que eu vou destacar em azulzinho, nós temos aqui, ó, essa equação, tá? E essa equação. Então, eu vou reescrever elas na próxima página. Então, quais são as três relações importantes que a gente precisa saber, né? Então, a primeira, relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui igual a 1. Aí, depois, o que a gente tem? Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E, por fim, o que a gente tem? Cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, essas são as três relações. A primeira é fundamental. A gente pode dizer também que essas outras duas são relações fundamentais, mas que elas são consequência dessa principal, tá? Então, são as relações que a gente precisa saber. Bom, onde que a gente vai usar isso? Então, vou dar um exemplo, né? Um exemplo que a gente usa esse tipo de equação, tá? O que a gente pode ter aqui, ó? Então, vou colocar assim, ó. Considere x tal que, olha só, então considere x tal que x está entre 270 e 360 e seno de x é igual a menos 3/5. Qual é o valor de cosseno de x? Bom, aí assim, ó, qual das equações que eu vou usar? Bom, aí você precisa olhar o enunciado, né, da questão, em primeiro lugar, e aí você vai verificar o que você tem, né, de valor e o que você quer achar. Então, note aqui, ó, ele está te dando seno. Qual das relações que envolve o seno? Bom, pode ser a da cossecante, porque a cossecante é o inverso do cosseno, mas para a gente não adianta muito, por quê? Porque ele vai te dar a cotangente. E eu quero cosseno. Então é mais fácil eu achar quem? Usar qual relação? A primeira. Porque tem o seno que ele está me dando e ele quer descobrir o cosseno. Então eu vou usar aqui, ó, a primeira relação. Tá? Então, primeira coisa importante que você precisa saber. Aqui, ó. O que essa informação diz pra gente? Quando eu falo que x está entre 270 e 360, na verdade isso está indicando pra gente que o arco x, o ângulo x, ele está no quarto quadrante. E essa informação é muito importante, porque quando a gente for calcular o cosseno, o sinal que eu vou colocar nesse cosseno vai depender do quadrante que ele está. Então, essa informação o exercício tem que te dar. Tá? Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x. Bom, o seno, vou colocar aqui, ó, menos 3/5 ao quadrado. Estou elevando o seno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Beleza? Vamos elevar 3/5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 9 sobre 25
mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Vamos passar o 9 sobre 25 para outro membro e ele vai subtraindo. Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno de x, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25. Bom, aqui aquela história de tirar MMC, fazer continha, eu vou explicar de um jeito mais fácil para vocês aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual. Como é que você faz essa continha? Ó? Põe o 25 aqui no denominador, que é o denominador ali que está aparecendo. Aí você faz o seguinte, a gente já tinha feito isso lá na conversão de radianos para graus. Mas vou só relembrar, né? Então você faz aqui, ó, 25 vezes 1, que dá 25, e subtrai de 9. 25 vezes 1 dá 25, menos 9, 16. Como você tem cosseno ao quadrado, a operação inversa de elevar ao quadrado é a radiciação, a raiz quadrada, né? Só que sempre quem está acompanhando a raiz quadrada nesse tipo de equação vai ser esse sinalzinho aqui, ó, de mais ou menos. Ah, professor, mas por que tem esse sinalzinho de mais ou menos? Por que aparece esse sinalzinho de mais ou menos? Já vou te explicar aqui, ó. Pelo seguinte, ó, vamos pensar numa situação de uma equação de segundo grau. Por exemplo, x ao quadrado igual a 4. Quais são os valores que elevado ao quadrado dá 4? Pode ser o 2 ou pode ser quem? O menos 2. Tanto um como o outro, se eu elevar ao quadrado, vai dar 4. Então, é a mesma história. Lembra que isso aqui é uma equação de segundo grau. E aí, nesse caso, vão ter duas raízes reais distintas. Então, vai ficar aqui, ó, mais ou menos a raiz de 4, que daí pode dar um menos 2 ou mais 2. Então, a mesma situação aqui. Tá? Isso aqui vai ser igual a mais ou menos 4/5. Aí a pergunta é, qual que eu vou usar? Eu vou usar o sinal positivo ou negativo? Como que eu sei qual dos dois que vai ser a minha resposta? Aí você vai para o quadrante. Ó, como a informação diz que o arco X está no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então, neste caso, o cosseno de x vai ser igual a mais 4/5. Tá? Então, essa aqui vai ser minha resposta. Vamos supor hipoteticamente que ele peça o resto das razões. Vamos supor que ele, além de pedir cosseno, peça tangente, cossecante, secante e cotangente. Então, duas informações você já tem, seno e cosseno. Como é que a gente acharia tangente? O exemplo que eu estou dando não está pedindo isso, mas eu só vou complementar. Como é que você acharia tangente nesse caso? Bom, você pode aqui, ó, usar essa relação, a segunda relação. Por que você pode usar a segunda relação? Porque secante você tem. Como que você tem secante? É o inverso do cosseno. Se o cosseno é 4/5, secante vai ser quanto? 5/4. Aí você substitui aqui na segunda equação e isola a tangente. Beleza. Tranquilo, você pode fazer isso. Então, uma forma de você usar a segunda relação. Uma outra forma é você lembrar o seguinte, que eu acho que é até mais fácil. É você lembrar assim, ó, que tangente de um arco X é você fazer o quê? Seno de x sobre o cosseno de x. Aí você não vai precisar ficar elevando ao quadrado, isolando, extraindo raiz, não precisa de nada disso. Então eu acho que aqui é mais fácil para você achar tangente. Bom, seno sobre cosseno. O seno é menos 3/5, é isso? Isso, menos 3/5. Então, seno menos 3/5. Cosseno dá quanto? Que a gente descobriu 4/5. Como é que eu faço essa continha aqui? Ó? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que é 5/4. Aí 5 com 5 vai simplificar e eu vou ter o resultado menos 3/4. Mas dá menos mesmo, professor? Sim, porque como está no quarto quadrante a tangente é negativa, então tem que dar menos. Tá? A tangente tem que dar menos. Mas por que não apareceu mais ou menos ali? Porque nesse caso a gente está usando uma relação que ela não está elevada ao quadrado. Então, como você já tem o sinal de seno e de cosseno, automaticamente ele vai dar o sinal correto da tangente, que é o que está no quarto quadrante. Tá? E nesse caso é menos. Então, ó, temos seno, temos cosseno,
temos tangente. Como é que a gente acha as outras relações? É só se inverter agora. Secante é o inverso de quem? Do cosseno. Como o cosseno é 4/5, quanto que vai ser secante? 5/4. Cossecante é o inverso de quem? Do seno. Como o seno é menos 3/5, a cossecante vai ser menos 5/3. Não troca o sinal, inverte a fração. E cotangente, como você já tem agora o valor de tangente, que é menos 3/4, como que você acha o valor da tangente? Inverte a cotangente, então fica menos 4/3. Aí você achou tudo que você queria. Em tese, se você tem um valor, se você tem o valor de seno, cosseno ou de tangente, você acha todos os outros. Entendeu? Você só tem que saber qual equação ali, inicialmente, que você vai usar. Certo? Então, para isso que servem as relações fundamentais, ali, aquelas 3 relações, para a gente fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, se você olhar aqui a lista de exercício, né? Se você olhar aqui a parte 2 da lista de exercício, ela diz respeito justamente a essas relações fundamentais. Tá? Vai ter exercício mais trabalhoso. É importante aqui, ó, que vocês, os exercícios que eu julgo importante que vocês façam inicialmente. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Acho que é importante vocês fazerem. Tá? E aí, se surgir dúvida, a gente faz nas próximas aulas, mas é importante que vocês façam esse exercício. E aqui são aqueles com secante, cossecante e cotangente, que talvez eu vou discutir com vocês um pouquinho, que é o exercício número 1, tá? Para a gente ver como é que faz secante, cossecante e tal. Beleza? Então a gente vai começar aqui com o exercício número 1, que é bem tranquilo, né? Não tem nada de complicado, né? Então vamos começar assim, eu vou pegar uma nova página. E vou pegar aqui o exercício número 1. Vou começar aqui com a letra A, que ele fala que é cossecante de π/4. Vamos começar com os facinhos, depois a gente vai complicando um pouquinho. Tá? O que é cossecante de π/4? π/4, se você transformar, né, o radiano em grau, então 180 divididos por 4 dá 45. Então é cossecante de 45 graus. Então isso aqui nada mais é que você pegar o seno de 45, que é o inverso da cossecante, e inverter. Então isso aqui é equivalente a 1 sobre seno de 45. Aí você sabe da tabela que seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Ó, como é que você faz essa continha? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então é pegar o seno de 45 e inverter. Porque se seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, olha quanto que tá dando a cossecante de 45. Está dando o quê? 2 sobre a raiz de 2, que é o inverso do seno de 45. O que você faz aqui, né? Nesse caso? Racionaliza, né? Porque você tem essa raiz no denominador. E aí você vai ter que isso é igual a 2 raiz de 2 sobre 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4. E simplificando aqui um 2 com 2, você vai ter como resposta a raiz de 2. Portanto, a cossecante de 45 graus é raiz de 2. Beleza? Vamos aqui para o próximo. Vamos fazer essa H aqui, ó, que é cotangente de 19π/3. Não, G. Vamos fazer G antes, uma com secante. Secante 120. Ah, professor, por que você não fez análise de quadrante aqui, se é positivo, negativo, sempre? Porque o 45 está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante a gente sabe que tudo é positivo. Por isso que eu não me preocupei em fazer análise de quadrante. Por que você não dividiu por 360? Porque esse arco não passou da primeira volta. Tá? Então não tem necessidade de eu fazer isso. Então vamos aqui para o segundo caso, que é secante de 120. Então secante é o inverso de quem? Do
cosseno. Então vai ficar 1 sobre o cosseno de 120. Bom, agora eu vou analisar quadrante, porque aqui ó, já passou de 90 graus. Então, se eu analisar aqui, ó, esse cara está no segundo quadrante. E aí, o que a gente tem que fazer depois de analisar quadrante? Primeiro, sinal do quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Agora a gente vai fazer a redução ao primeiro quadrante. Como está no segundo quadrante, o 120, a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Que nesse caso é quanto? 60. Oh meu Deus, está difícil fazer o S aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, 1 cosseno de 60, a gente sabe que é menos, é meio, né? Então fica menos meio. Então isso aqui, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar aqui, ó, menos 2. Tá? Então note que, em tese, o que é secante de 120? É você calcular o cosseno de 120, que é menos meio, e inverter. É isso que a gente está fazendo. Tá? Basicamente é isso. Bom, H. Cotangente 19π sobre 3. Bom, primeiro passo, né? Converter isso aqui em graus, né? Então você vai ter aqui, ó, 19 vezes 180 divididos por 3. Então você vai ter aqui, ó, 180 divididos por 3 dá 60. Então você vai ter 19 vezes 60. Isso aqui vai dar 1140. Tá? Esse 1140 passou da primeira volta. Então o que a gente tem que fazer quando passa da primeira volta? Dividir por 360. Então aqui vai ficar 3, vai dar 1080 e vai sobrar 60. Ó, menor determinação positiva. Então você calcular cotangente de 19π sobre 3 é a mesma coisa de você calcular a cotangente de 60. Por que eu não vou me preocupar com redução ao primeiro quadrante agora? Porque eu já estou no primeiro quadrante, certo? Então, não preciso me preocupar com isso aí. Então, isso é equivalente a 1 sobre tangente de 60. E tangente de 60, a gente sabe que é 1. Tangente de 60, né? A gente sabe que é raiz de 3. Ó, beleza. Chegamos no resultado. O que a gente tem que fazer aqui? Racionalizar, né? Ó, raiz de 3. Raiz de 3. Quanto que dá isso, então, multiplicando? Fica raiz de 3 sobre 3. Tá aí a resposta. Beleza? Dúvidas? Aí vamos para a letra K, ó, que tem um negativo, para a gente fazer também um negativo. A K 15π sobre 6. Secante de menos 15π sobre 6 negativo. Presta atenção agora que o ângulo é negativo, tá? A gente tem que estar atento com isso. Então vamos aqui, primeiro converter em graus. Então eu vou ter aqui, ó, 15 vezes... Vou fazer aqui direto, tá? 180 divididos por 6, que é π sobre 6, dá 30. Beleza? Então, 15 vezes 30 dá 450. Então, aquele ângulo ali é 450.
Passou da primeira volta, menos 450 na verdade, né? Porque é negativo. Então, 450 negativo, eu vou dividir por 360. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes 360 dá 360. E aqui você vai sobrar 90. Só que como o arco é negativo, sobra menos 90. Só que a gente não sabe lidar com ângulo negativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a menor determinação positiva. Como que a gente faz isso? Soma com quanto? 360. Só para relembrar, né? O que acontece aqui? Ó? Você tem o menos 90. O menos 90 está aqui. Ó. Tá, ó, destacando, o menos 90 está aqui. Só que eu não sei calcular o seno, secante, cossecante disso. Então eu quero o arco que está no sentido padrão positivo, que é o sentido anti-horário. Então se aqui é menos 90, como é que eu acho esse ângulo maior aqui? Eu vejo quanto que falta para 360, que nesse caso é 270 graus, que é o que daria aqui nessa conta, 270 graus. Então você calcular secante de menos 15π sobre 6 é a mesma coisa que você calcular secante de menos 90, que é a mesma coisa de você calcular secante de 270. Lembrando que secante é o inverso de quem? Do cosseno. Cosseno de 270. Isso aqui vai ser igual. Cosseno de 270 é zero. Não lembro, eu gostaria só que se vocês lembrassem, eu falei isso com vocês, mas 1 sobre 0 é algo que eu não posso fazer, né? Então isso aqui não existe. Eu cheguei a montar aquela tabelinha com vocês com seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. E aí foi colocando entre 1, 0, não existe. Eu cheguei a fazer isso com vocês na aula passada ou não? Ou não lembro? Não lembra? Então tá. Mas aqui, ó, por que não existe? Porque se você inverter, né? Se você pegar aqui, ó, cosseno de 270 é 0. 1 dividido por 0 é algo que não existe. Não posso dividir por 0, tá? E aí vem uma discussão, né? Que a gente pode fazer aqui, né? Lá quando a gente trabalhou com seno, cosseno e tangente, a gente tinha montado uma tabela assim, ó. 0. Acho que eu vou abrir uma página nova aqui. Tá? Eu tinha feito uma tabela assim, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Tá? Aí eu tinha trabalhado aqui com vocês com o seno, o cosseno e a tangente. E agora a gente vai discutir a cossecante, a secante e a cotangente. Beleza? Então, ó, a gente lembra, esses valores aqui primeiro a gente lembra. Então, seno de 0, 0. Seno de 90, 1. 0, menos 1 e 0. Isso a gente discutiu lá na circunferência trigonométrica. A mesma coisa com cosseno aqui, né? Só que aqui mudava um pouquinho os valores. Aqui é 1, 0, menos 1, 0 e 1. Na tangente, 0. Lembrando que tangente de 90 não existe. Tangente de 180, 0. Tangente de 270 não existe. E tangente de 360, 0. Agora, o que é a cossecante? É você pegar os valores e inverter. Só que aqui, ó, por exemplo, inverter os valores de quem? Né? Do seno. Se eu inverter o 0, note que 0 o que é pra gente? 0 sobre 1. Se eu inverter o 0, vai ficar 1 sobre 0. E eu não posso dividir por 0. Então, onde o seno for 0, que é nesses ângulos aqui no 0, no 180 e no 360, onde o seno for 0, a cossecante, que é o inverso do seno, não vai existir. Então, aqui, ó, cossecante de 0 não existe. Por que não existe a cossecante de 0? Porque quando eu inverter o 0 vai ficar 1 sobre 0. Não posso dividir por 0. A mesma coisa aqui, ó,
no 180 não vai existir. E a mesma coisa no 360 não vai existir. Agora, se eu pegar o 1 e inverter, tem 1 sobre 1. Inverte 1 sobre 1, continua sendo quanto? 1. E aqui o menos 1 é a mesma coisa, menos 1. Vamos para a secante. A mesma ideia para a secante. A secante é o inverso do cosseno. Então, onde o cosseno for 0, a secante não vai existir. Então, aqui, ó, não existe aqui, porque o cosseno de 90 é 0, e não existe aqui. Agora, note, se eu inverter o 1, vai continuar sendo quanto? 1. Se eu inverter o menos 1, vai continuar sendo menos 1, e se eu inverter o 1, vai continuar sendo 1. E a cotangente, o mesmo raciocínio. Onde a tangente for 0, a cotangente não vai existir. Então, nós temos aqui, ó, cotangente que não existe. Tem aqui no 180 a cotangente que não existe. E tem no 360 a cotangente que não existe. E agora no 90. Mas como é que eu inverto algo que não existe, né? Porque você vai pegar aqui, não existe sobre 1. Aí você vai inverter, vai ficar 1 sobre não existe. Que coisa estranha isso. O que é 1 sobre não existe? O que significa isso? Então, vou dar uma pausa aqui e vamos para a circunferência trigonométrica. E aí eu já vou finalizar a aula, tá? A última parte que eu vou falar para vocês. Aí a gente finaliza a aula. Vou esperar aqui que a coisa está lenta. Beleza. Primeiro, né, da onde que eu tirei aquele 1, menos 1, 0, do seno e do cosseno, né? Então, vamos só relembrar isso aqui, porque talvez eu tenha falado ali, vocês nem lembram disso aí mais. Mas assim, ó, lembrando, né? Seno está relacionado com o eixo Y, cosseno está relacionado com o eixo X e tangente está relacionado com o eixo tangente, que é o que está em verdinho ali fora. Então, vamos analisar ali, ó. Vamos olhar para o segmento azul, verde e vermelho. Então, o azul representa o seno, o verde representa a tangente e o vermelho representa o cosseno. Note que à medida que eu vou chegando no zero, tanto o segmento azul, que representa o seno, como o segmento verde, que representa a tangente, eles estão se aproximando de quanto? Ó? Eles estão sumindo, estão se aproximando de zero. E o cosseno, que é o segmento que está em vermelho, está se aproximando do raio da circunferência trigonométrica, que é 1. Então, olha o que eu tenho aqui. Quando eu chegar no ângulo zero, ó, você não vê nenhum traço azul, então significa que o seno é 0. Quando você olha para o verde, você não vê nenhum traço verde, significa que a tangente é 0. E você vê inteiro ali o traço vermelho no raio da circunferência trigonométrica. Como o raio da circunferência trigonométrica é 1, então cosseno de 0 é 1. Agora, se a gente for para o 90, ó, vamos lá para o 90. Note agora, a tangente está aumentando consideravelmente. O seno ele está chegando no valor 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. E o cosseno está se aproximando de 0. Então, ó, vou chegar lá no 90. Ó. O que acontece quando eu chegar exatamente no 90? Ó, bem próximo do 90. Então, quando eu chegar exatamente no 90, o que vai acontecer? Segmento azul, que é o seno, vai ser igual a 1, então seno de 90 igual a 1. O cosseno, que é o segmento em vermelho, não está aparecendo, então ele vale 0. Tá? E a tangente, note que se eu estou no 89, ela é um valor muito grande. Porque eu estou fazendo lá o prolongamento do segmento e ele está indo lá em cima no eixo da tangente. Agora, a partir do momento que eu chego no 90, o prolongamento vai ser paralelo. E o que acontece daí com a tangente? Ela não existe. Então foi aí que eu cheguei naqueles valores de seno, cosseno e tangente, observando essa circunferência. Só que note que o não existe aqui, ó, se você pegar a tangente de 89, ele está marcando ali 57,29. Se eu pegar a tangente de 89,9, vai aumentar esse valor da tangente. Se eu pegar a tangente de 89,99, vai aumentar mais o valor dessa tangente. Então, esse não existe para a gente, que é o fato em que os segmentos são paralelos, significa dizer que é um número muito grande.
As retas são paralelas, significa que elas vão se cruzar lá no infinito. Tá? Então, note que quanto mais próximo de 90 eu fico, maior é o valor da tangente. Então, se eu pegar 89,99999, vai ser uma tangente maior. Quanto maior o valor, quanto mais próximo de 90, maior vai ser a tangente. Então, para a gente, algo que não existe aqui, a gente vai considerar como um número muito grande, o infinito. Então, quando você volta aqui, ó, e usa essa ideia da tangente, escreve 1 sobre infinito, então 1 sobre algo que não existe, é como se você estivesse escrevendo 1 sobre algo muito grande, 1 sobre infinito. E você pegar 1 e dividir por infinito, ou seja, por um número muito grande, vai dar 0. Mas por que 0? Pensa assim, ó, se eu divido 1 por 10, dá 0,1. Se eu divido 1 por 100, dá 0,01. Se eu divido 1 por 1000, dá 0,001. Então, à medida que eu vou aumentando esse denominador, a razão entre 1 e esse denominador diminui. Fica cada vez menor. Agora, imagine se eu pego 1 e divido por 1 bilhão. Vai dar 0,00001. Agora, se eu pegar 1 e dividir por infinito, que é um número muito grande, infinito é um número que a gente não consegue conceber, isso vai dar quanto? 0. Lá no infinito, essa divisão vai dar 0. Então, para a gente aqui na trigonometria, né, a gente vai entender o não existe para a gente como um valor estritamente grande, o infinito. Então, se você pega aqui um não existe e inverte, cotangente de 90, para a gente aqui vai ser 0. Ok? Alguma dúvida aí nessa construção da tabelinha? Entenderam como é que foi feita a construção? Isso aqui vocês precisam saber, não é gravar, gente. Vocês precisam entender como é que essa tabela foi montada. Não adianta gravar isso aqui. Porque vocês não vão conseguir lembrar, existe, não existe, existe, não existe. Tem que entender por que não existe, por que é 0, por que é 1. Tem que se basear lá na circunferência trigonométrica. Né? Eu quero pensar aqui no cosseno de 270. Vamos lá, vamos pensar aqui no cosseno de 270. Vamos lá. Vamos lá no 270, cosseno está relacionado com eixo X. Ó o segmento vermelho ali, ó, que é o 270. Está chegando próximo de quem? 0. Então, cosseno de 270 é 0. Seno de 270 menos 1, que é o segmento em azul, está para o lado negativo. E tangente de 270 não existe, porque o prolongamento está paralelo com o eixo das tangentes. Certo? Pessoal, alguma dúvida aí? Nadinha? Então tá, hoje encerramos por aqui então. Eu vou mandar a listinha hoje à tarde para vocês irem tentando resolver, porque provavelmente eu vou passar mais uma atividade avaliativa para vocês fazerem. Então é bom vocês irem treinando essa lista aí. Beleza?